fui chamada de bruxa e ainda paguei R$ 80 em um colar de praia. Isso aconteceu em Florianópolis. Eu e a Júlia, a gente tava lá de boa, tomando sol, tomando uma água de coco, quando de repente chegou um ambulante. E ele parou na nossa frente e perguntou se podia falar com a gente. De cara, eu já achei um pouco estranho, porque ao contrário dos outros ambulantes que já tinham passado por nós, ele não tava mostrando o que ele vendia. Ele tava escondendo a arte dele. E ainda assim, ele queria vender pra gente, que foi o que eu entendi no momento. Ele virou pra nós e perguntou: como duas bruxas como vocês anunciam amuleto por aí? E na hora eu fiquei tipo, uma venda ou uma ofensa misteriosa? E aí ele explicou que pra ele, as bruxas eram mulheres poderosas que usavam pedras e amuletos pra se defender. E naquele momento a gente estava desprotegida. Ele basicamente começou a venda com uma história. E eu sou muito curiosa, então eu queria saber aonde ele ia chegar com aquela história. O mais estranho é que ele queria vender, ele abordou a gente pra isso. Só que até aquele momento ele não tinha mostrado produto, ele não tinha falado nada e nem tentado vender de fato. Então ele começou a contar a própria história. Ele falou que ele era advogado, que ele morava em São Paulo, que morou lá por muito tempo e que ele largou tudo para literalmente vender sua arte na praia. Ele estava buscando paz, liberdade, ele não queria mais aquela correria, aquele estresse. E naquela hora, eu e a Júlia, a gente se olhou e a gente se identificou muito, porque era exatamente o que a gente estava buscando. Isso aconteceu o ano passado, enquanto a gente fez uma viagem que durou o ano inteiro pelo Brasil, onde a gente estava desfrutando a liberdade de viver do digital, a liberdade de você trabalhar com uma coisa na internet. Eu sei que a gente ficou conversando ali uns 15 minutos e já não era mais sobre ele vender a sua arte apenas, era sobre propósito, conexão, liberdade. Mas eu sou muito curiosa e eu tava pensando, mas que raio esse cara vende? Tipo, ele chegou querendo vender alguma coisa e até agora ele não mostrou nada. Então eu não tinha visto a arte dele até então. E já fazia muito tempo que ele tava falando com a gente. Eu sabia da vida do cara, mas eu não sabia o que ele vendia ainda. Foi aí, nesse momento, que ele fez a virada de chave para começar, de fato, o processo de vendas. Até então ele estava contando a história dele. E aí ele falou pra mim. Ele falou, a minha arte não é você que escolhe. Você é escolhida. E eu fiquei pensando, falei, mas que... Então ele pegou, sem mostrar ainda a arte dele, pegou um catálogo onde tinha várias pedras e seu significado. E pediu para que eu escolhesse uma pedra e a Júlia escolhesse a outra pedra, que ele ia ler o significado pra gente. Então eu escolhi uma, a Júlia escolheu outra, ele leu o significado ali, que era bem interessante e tal, e só depois ele foi mostrar a arte dele. Só depois de todo esse processo. E aí ele mostrou 2 colares com as pedras que a gente tinha escolhido. E assim, sendo bem sincera, eu tenho certeza que o significado daquelas pedras que estavam escritas ali ia dar certo para qualquer pessoa. Era um significado genérico que qualquer pessoa em algum momento da vida já passou por tudo que estava escrito ali. Só que naquele momento, depois de todo aquele processo, já não importava mais. Porque de alguma forma a gente estava se sentindo escolhida. Como se o destino tivesse uma mensagem pra gente e ele só tivesse ali para entregar essa mensagem. Então a energia, a história, a conversa, tudo conduziu para aquele momento. E é claro, eu acabei comprando, paguei R$ 80 em 2 colares de praia. Mas assim, não foi só o colar. Eu comprei pela forma que ele vendeu. Ele não vendeu com gatilho, ele vendeu com inteligência emocional, com posicionamento, com narrativa, um tipo de atenção que não se compra, é uma atenção que se conquista. O mesmo acontece com o lançamento, com todo o processo de lançamento. Você precisa conquistar a atenção do lead, você precisa cativar e preparar ele para o momento da compra. Isso só é possível com muita técnica e entendendo seu público-alvo, entendendo o que você vende e vendendo para a pessoa certa. Se você sente que é isso que está faltando no seu processo de venda, no seu processo de lançamento, clica no link da bio e chama a gente que nós podemos te ajudar.